Bom dia, turminha. A gente vai começar a nossa aula com um vídeo, né? Um vídeo motivacional para melhorar o dia de vocês. Eu espero que vocês todos se encontrem bem, com saúde. Tá certo? Aí depois do vídeo vai começar a nossa videoaula. E após a videoaula eu estarei postando o vídeo, né? Sobre o tema. E também estarei postando a explicação da atividade. Como sempre eu faço, né, turminha do sexto ano, eu irei explicar a atividade do livro. O tema da atividade é o verbo na prática, né, que começa na página 193. Vocês irão fazer a leitura da tirinha, que tem diga, Charlie Brown. Acha que eu vou sobreviver? Como é que eu vou saber? Só estava procurando a bola que eu perdi. A letra A. Como Charlie Brown interpretou o pedido de Patty? B. O que a menina desejava de fato? C. Como Charles Brown ficou ao entender o que estava acontecendo? Que recurso não verbal foi usado para expressar isso? D. Transcreva as locuções verbais presentes no texto. Quais são as locuções verbais que são presentes aí nesse texto? Tipo, vou sobreviver, né? Estava o quê? Aí vocês vão procurando. Proponha formas verbais bem simples para substituir cada locução. Por exemplo, vou sobreviver. Você pode substituir por sobreviverei. Assim vai indo as outras duas que vocês encontrarem por uma só palavra, né? F. Leia o diálogo do segundo quadrinho, substituindo as locuções verbais pelas formas simples, porque o texto dessa maneira não parece adequado à situação comunicativa. Leia o cartoon do ilustrador mineiro Hernani Diniz Lucas, conhecido como Nani. Estou mudando o meu perfil no Face. Letra A. Como é possível reconhecer os personagens do cartoon, que os personagens do cartoon são egípcios? B. O humor do cartoon é produzido pelo contraste entre duas épocas históricas distintas. Como se manifesta o tempo presente e o passado? C.
Transcreva a locução verbal empregada no texto e classifique os verbos que se compõem. Que a compõem. D. A locução transmite ideia de ação já concluída em andamento ou ainda vai acontecer. Se essa locução estou mudando, por exemplo, essa ação já foi concluída ou está em andamento. Quando fala eu estou mudando, a que pessoa do discurso se refere a frase? Por que não foi necessário empregar um pronome para explicitá-la? F, desafio de escrita. Você vai escrever um parágrafo de análise do cartoon. Siga o roteiro. Você vai informar que o humor é produzido por uma brincadeira com noção. Explique o que o cartoon se refere ao tempo presente. Explique o que o contexto remete ao passado. Por fim, destaque o retrato que está sendo reproduzido. Mencionado sua finalidade e sua oposição. Certo? 3. Leia o cartoon do ilustrador mineiro Eduardo dos Reis Evangelista, conhecida como Duque. Não quero comer vocês mais, não a homens divulgou. Que bacon em excesso causa câncer. Letra A. Que mudança de atitude do lobo é mostrada no cartoon? Porque ela produz humor. B. Com qual argumento o lobo justifica essa mudança? C. Transcreva os verbos e as locuções verbais presentes no trechozinho, né? Nesse trechozinho. D. As ações citadas referem-se à mesma pessoa do discurso, justifique. E. Qual das ações é anterior à fala? Por quê? F. Que sentido é acrescentado pelo verbo auxiliar? Quero ao verbo principal comer. Tentativa, costume ou vontade? G. Como seria possível transmitir uma noção de proibição apenas trocando o verbo auxiliar e uma outra futuro? 4. Leia um anúncio publicitário que promove a reciclagem do lixo. Toda caixinha vazia contém uma telha inteirinha. Letra A. Em que pessoa e número estão flexionadas a forma verbal contém? B. Qual é o infinitivo desse verbo? E a sua conjugação? Tenha calma. C. A forma verbal contém está no presente do indicativo, no contexto do anúncio. Esse tempo indica uma ação realizada no momento em que se fala, ou uma ação permanente. D. Como você entendeu a frase principal? Toda caixa vazia contém uma telha inteirinha. E. Observa a maneira como o anúncio foi construído. Que papel parece ter sido usado? O que justifica sua escolha? F. Que recurso o produtor do anúncio empregou para tornar a frase principal mais sonora? G. Quais são os infinitos das formas verbais? Separe e acerte. Esses verbos pertencem à mesma conjugação? Explique sua resposta. H. Essas formas verbais traduzem que atitude do falante? Uma certeza, uma incerteza ou uma ordem, recomendação. E essa atitude é compatível com o objetivo do anúncio? Por quê? Né? Então, cada pergunta é de acordo a um cartaz, a um anúncio diferente, né? Então, preste atenção, a atividade tá muito fácil de resolver, tá bom? Grande beijo. Bom dia, turminha. Vai começar a nossa videoaula de português. Turma, sexto ano, professora Vanessa Pinheiro, Escola Cincinato Furtado Leite. Agenda do dia 26/10/2020. Vídeos Nunca Pare de Sonhar, explicação do slide, atividade do livro, tema O Verbo na Prática, questões 1, 2, 3 e 4, páginas 193 a 196. Atividade Estudo em Casa e explicação da atividade. Antes da atividade, eu vou explicar um pouquinho para você o estudo do verbo, né? O
que é verbo? O verbo é uma palavra que pode variar em número, pessoa, modo, tempo e voz, indicando ações, processos, estados, mudanças de estado, manifestação de fenômeno da natureza. Exemplos: o professor ensina. Eu gosto de língua portuguesa. Há muito silêncio na sala. O verbo é o centro, o núcleo da frase. Por si só, pode construir uma frase completa. Ouçam, né? É um exemplo. Vós aprendeis rapidamente a lição sobre os verbos nesta aula. Quem aprende? O que aprende? Como aprende? Onde aprende? Compreenderam? Sim, o verbo é o centro da frase, porque todas as restantes palavras se agrupam à sua volta. Aí a gente vai estudar um pouco sobre a flexão verbal. Os verbos têm as seguintes categorias de flexão: número, né, que é singular ou plural; pessoa, primeira, segunda e terceira, né, que é aquelas eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Modo, indicativo, quando é indica uma certeza, né? Subjuntivo, uma dúvida. E imperativo, ordem ou pedido, né? Ou desejo. Os tempos são presente, pretéritos e futuro, né? Pretéritos é a mesma coisa de passado, você já é para saber isso. Voz verbal, que é ativa, passiva e reflexiva. Número, há duas flexões, singular e plural. Vendo, singular; venderam, plural, né? Fala mais de uma pessoa, mais de uma coisa, né? Pessoa primeira é aquela que fala. Exemplo, eu falo, nós falamos. Eu é a primeira pessoa do singular e nós, primeira pessoa do plural. Segunda pessoa é aquela com quem se fala. Tu fala, vós falais. Tu, primeira pessoa do singular, ou segunda pessoa do singular, e vós, segunda pessoa do plural. Terceira pessoa é aquela de quem se fala. Exemplo, ele fala, eles falam. Ele, terceira pessoa do singular, eles, terceira pessoa do plural. Note que número e pessoa estão interligados. Eu falo, primeira pessoa do singular, eles falam, terceira pessoa do plural. Verbos auxiliares, né? São usados em locuções verbais, tempos compostos e voz passiva, juntamente com as formas nominais dos verbos infinitivo, particípio e gerúndio, que atuam com o verbo principal. Principais verbos auxiliares: ser, estar, ter e haver. O verbo auxiliar não tem um sentido pleno. Apresenta as desinências verbais, sendo flexionado, indicando o tempo, o modo, o número, a pessoa e o aspecto da ação verbal. O significado da ação verbal é transmitido pelo verbo principal. Exemplos de uso de verbos auxiliares. O ator foi convidado para a gala. Verbo auxiliar foi, né, que é do verbo ser. Verbo principal, convidado, do verbo convidar. Está chegando o avião da aula. Verbo auxiliar, está, do verbo estar, né? Verbo principal, chegando, do verbo chegar. Eu tenho estudado para o exame. Verbo auxiliar, tenho, do verbo ter. Verbo principal, chegando, do verbo chegar. Tenho, né? E verbo estudado, do verbo estudar. Hei de conseguir aquele emprego. Verbo auxiliar, hei, do verbo haver. Verbo principal, conseguir, do verbo conseguir. Agora é a hora da nossa atividade.
né? Que eu já expliquei lá no começo, mas eu vou reexplicar novamente essa atividade referente ao dia 26 e 29 de outubro. Tema da atividade, o verbo na prática. O objetivo dessa atividade, né, dessa aula, estudar as funções sintáticas semânticas dos verbos nas orações. Vocês irão responder as questões 1, 2, 3 e 4 nas páginas 193 e 196. Estuda em casa a atividade 26. O objetivo é identificar em texto dramático personagem, ato, cena, fala, indicações cênicas e organização do texto, enredo, conflitos, ideias principais, pontos de vista, universos e de referências. Aí o que vocês irão fazer é leitura dos textos e resolução das questões 1, 2 e 3. A 1 sempre eu explico já com o gabarito para facilitar, né? Nós estamos agora no volume 4, né? A gente vai começar a primeira atividade do volume 4, que é a atividade 26. E a gente vai estudar um pouco sobre a atividade referente ao vídeo. Vamos aprender intitulado Leitura Dramática. A habilidade, né? Eu já li, identificar em texto dramático, personagem, ato e cena. Eu já li essa habilidade, esse objetivo lá no início. Leia o fragmento da obra de Hamlet Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão, diz o príncipe angustiado. Os dilemas de Hamlet são muitos: ser ou não ser, viver ou morrer, agir ou não agir, matar o rei Cláudio ou vingar seu pai. Mas matar o rei pode significar a própria morte, mesmo porque pode não valer a pena seguir vivendo. Talvez então suicidar-se. Mas suicidar-se pode significar o pesadelo eterno de se condenar. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas de um destino enfurecido. Prossegue Hamlet. Ou pegar em arma contra o mar de angústia, contra suas ondas infindáveis, combatendo-o até o mais suportar. William Shakespeare. A primeira questão, no trecho, ser ou não ser, eis a questão. O travessão foi utilizado para, né, a resposta correta, indicar a fala do personagem, mudar de interrupção do diálogo, separar expressões, separar frases explicativas. Letra A, né, indicar a fala do personagem. Travessão, né? Leia o texto a seguir, fragmento da obra Pagador de Promessas, Dias Gomes. Zé, me deixe, Rosa, não venha pra cá. Zé do burro de faca em punho recua em direção à igreja. Sobe um dos degraus de costa. Ô, padre, vem por trás e dá uma pancada em seu braço, fazendo com que a faca vá cair no meio da praça. Zé do burro corre e abaixa-se para apanhá-la. Os policiais aproveitam e caem sobre ele para subjugá-lo. E os capoeiros caem sobre os policiais para defendê-lo. Zé do burro desapareceu na onda humana. Ouve-se um tiro, a multidão se dispersa. Como no estouro de boiada, fica apenas Zé do burro no meio da praça, com as mãos sobre o ventre. Ele dá ainda um passo em direção à igreja e cai morto. Rosa, num grito, Zé corre para ele. Padre, no começo de reconhecimento de culpa, Virgem Santíssima. Delegado para a secreta, vamos buscar reforço. Sai seguindo da secretaria do guarda. O padre desce os degraus da igreja em direção do corpo de Zé do burro. Rosa, com rancor, não chegue perto. Padre queria encomendar a alma dele. Encomendar a quem? Ao demônio? O padre baixa a cabeça e volta ao lado da escada. Bonitão surge na ladeira. Mestre Coca consulta os companheiros com um olhar. Todos compreendem a sua intenção e respondem afirmativamente com a cabeça. Mestre Coca inclina-se diante de Zé do burro, segura uns pelos braços e os outros capoeiras se aproximam também e ajudam a carregar o corpo.
Colocam-se sobre a cruz de costas com os braços estendidos, como um crucificado. Carregam assim como numa pandiola e avançam para a igreja. Bonitão segura a Rosa por um braço, tentando levá-la dali. Mas Rosa o repele com o safanão e segue as capoeiras. Bonitão dá os ombros e sobre a ladeira, intimidados, o padre e o sacristão recuam. A beata foge, os capoeiras entram na igreja com a cruz. Sobre ela o corpo de Zé do Burro, o galego Dedé e Rosa fecham um cortejo. Só minha tia permanece em cena. Quando uma trovoada tremenda desaba sobre a praça, minha tia encolhe-se toda amedrontada, toca com as pontas dos dedos no chão e na testa. E perrai, minha mãe. O gênero do texto usado pelo autor, letra A, é carta, letra B, um conto, letra C, um drama ou letra D, lenda? A terceira questão vocês vão resolver por esse outro trecho aqui, né? Romeu e Julieta, de William Shakespeare. O mesmo jardim de Capuleto entra Romeu. Romeu sorri das cicatrizes que ferida nunca sofreu no corpo. Julieta aparece na janela, mas silêncio, que luz se escoa agora na janela. Será Julieta e o sol daquele oriente? Surge formoso sol e mata a lua cheia de inveja, que se mostra pálida e doente de tristeza, por ter visto que, como serva, és mais formosa que ela. Deixa, pois de servi-la, ela é invejosa. Somente os tolos usam sua túnica de vestal, verde e doente, joga fora. Eis minha dama, ó sim, é o meu amor. Se ela soubesse disso, ela fala, contudo não diz nada, que importa? Como o olhar está faltando, vou responder-lhe, não sou muito ousado. Não se dirige a mim, duas estrelas do céu, as mais formosas. Tendo tido qualquer ocupação aos olhos dela, pediram que brilhasse nas esferas, até que elas voltassem. Que se dera se ficasse lá no alto os olhos dela e na cabeça dos luzeiros, suas faces mitines deixariam corridas as estrelas, como o dia faz com a luz das candeiras. E seus olhos tamanha luz o céu espalharia, que os pássaros despertos cantaria. Vede como ela apoia o rosto à mão. Ah, se eu fosse uma luva dessa mão, para poder tocar naquela face, Julieta, ai de mim. Romeu, falou. Fala de novo, anjo brilhante, porque és tão glorioso para esta noite. Sobre minha fronte como um emissário, ao lado das alturas se poderia para os olhos brancos, e revirado dos mortais atônicos, que para vê-lo se reviram quando montado passa nas ansiosas nuvens e veleja no seio do ar sereno. Julieta, Romeu, Romeu, porque és tu, Romeu? Renega o pai, despoja-te o nome. Ou então, se não quiseres, jura ao menos que amor me tens, porque um Capuleto deixarei de ser logo. Continuo ouvindo-a mais um pouco, ou lhe respondo, meu inimigo é apenas o teu nome. Continuaria sendo o que és, se acaso Moquió tu não fosses, que é Montechio. Não será mão, nem pé, nem braço ou rosto, nem parte alguma que pertence ao corpo. Se outro nome, que há num simples nome. O que chamamos rosa, sob uma outra designação, teria igual perfume. Assim, Romeu, se não tivesse o nome de Romeu, conservará a tão preciosa perfeição que dele é sem esse título. Romeu risca teu nome, e em troca dele, que não é parte alguma de ti mesmo, fica comigo inteira. Sim, aceito tua palavra, dá-me o nome apenas de amor, que ficarei rebatizado de agora em diante, não serei Romeu. 3. Romeu e Julieta conversam no letra A, jardim, quintal, C, rua ou D, sala.
pronta a nossa atividade, né? Até a nossa próxima aula. Logo após o vídeo eu estarei colocando um vídeo sobre o gênero dramático e a explicação da atividade, tá bom? Um grande beijo. Senhores, eu trouxe contratos. Se vocês assinarem e fizerem a parte de vocês, nós teremos sucesso. Recebo gratificação por assinar o contrato? Pois é. Sim, senhor. O senhor se torna um vencedor. Porque se tem uma coisa que eu sei, é que as derrotas vão acabar agora. A partir de hoje, vocês vão jogar como vencedores, agir como vencedores e, o que é mais importante, vão ser vencedores. Se ouvirem e aprenderem, vão vencer os jogos de basquete. E, senhores, vencer aqui é a chave para vencer lá fora. Correndo, correndo, lá! Toque no chão! Levanta, hein, pular! 3 flexões e saiam correndo, hein! 1, 2, 3, vamos lá! Explosão! Eu quero ver você, vamos lá! Isso aí, quero ver! Explosão, vai! Toque no chão! Vai! Força, vai lá! Isso, vai! Qual é o seu maior medo, senhor Cruz? Ser inadequado? Desista, senhor Cruz. Vá pra casa. Sabe que sua tarefa é impossível de completar até sexta, sabe? Vamos lá! Trabalhando, quero ver! Aqui. Senhor Cruz, o senhor me impressionou com o que fez, mas não conseguiu. Ainda me deve 80 suicídios e 500 flexões. Nossa. Por favor, saia do meu ginásio. Obrigado, Clyde. Senhores, eu os vejo amanhã. Eu faço as flexões por ele. Diz que somos um time. Uma pessoa luta, todos lutam. Um jogador vence, todos vencem, não é? Nossa aula chegou ao fim, né? E eu quero desejar a cada um um dia abençoado e que vocês todos estejam bem, tá certo?
Um grande beijo. Fiquem com Deus, se cuidem. Bom dia, turminha. A gente vai começar a nossa aula com um vídeo, né? Um vídeo motivacional para melhorar o dia de vocês. Eu espero que vocês todos se encontrem bem, com saúde. Tá certo? Aí depois do vídeo vai começar a nossa videoaula. E após a videoaula eu estarei postando o vídeo, né, sobre o tema. E também estarei postando a explicação da atividade.